Sandero RS é um carro que tem muitas, mas muitas qualidades dinâmicas. Qualidades que raramente experimentei num carro abaixo de 200 mil reais, quando a gente está falando de comportamento dinâmico mesmo. O quanto de velocidade você consegue carregar para dentro das curvas, o quanto que ele utiliza muito bem a traseira, uma característica que inclusive está se perdendo na indústria hoje em dia, né? Os carros estão ficando muito dianteiros, muito conservadores. Esse carro aqui tem realmente uma tocada de entrada de curva, de passo de curva, que poucas vezes eu vi na indústria. O quanto você consegue frear dentro das curvas, mas se tem uma qualidade que esse carro não possui, está ali embaixo do capô. 2.0, 16 válvulas, F4R, o motor lá da época da Scenic, concepção antiga, motor muito honesto, digo de passagem, otimista, 150 cavalos, na verdade uns 10 cavalos a menos de um motor é mais realista porque ele entrega, mas existem algumas formas de se resolver essa dor. A gente vai conhecer duas das melhores possíveis hoje com Daniel Home Garage e Deliro da Stoit Automotive. E aí, mestre? E aí, mestre? Tudo bom? Bom, beleza, Del? E aí? Bom, o que vocês aprontaram aqui? Turbo versus aspirado? Receitas diferentes. Resultados sensacionais. Cara, isso aqui vai ser muito legal porque raras vezes a gente consegue juntar duas receitas completamente diferentes para uma mesma ideia, porque como vocês vão ver, a receita desse turbo aqui não é um turbão, tudo que dá, torque avassalador e frita pneu, não sei o que. É uma receita que foi dimensionada dentro do universo do que é o Sandero RS, com muita força, é verdade, mas ainda dentro de a proporção do que o conjunto precisa, né? E aqui, um aspirado com ITB, né? Pela primeira vez, algo que a gente não tinha usado na época do Sandero RS 200, lá, o kit Ordospec, né? Inclusive, eu tinha cogitado, tinha até trazido um kit da Jenvey, que é justamente o que a gente está vendo aqui. Então, vai ser muito, mas muito legal esse embate aqui, né? Esse comparativo vai ser muito bom. Ó, você é um comparativo em 3 partes, na verdade. Esse primeiro vídeo que vocês estão vendo aqui, puxar e dinamômetro dos dois carros, vão entender a parte técnica de montagem, os componentes, os desafios. Aí a gente vai comparar depois as curvas de dinamômetro, depois eu vou para a Estrada dos Romeiros fazer o sacrifício de andar com cada um desses carros aqui para a gente entender a diferença de tocar e a diferença de experiência. Tem sim uma leve diferença de concepção de receita do resto do conjunto do carro, mas o grosso vai dar para comparar e entender. E depois a gente vai fazer um bate-papo aí numa mesa redonda para fazer as diferenças, né? A velha rixa, turbo e aspirado, vantagens, desvantagens, cada um de nós prefere, nem tudo é só ponto positivo para um lado ou só ponto negativo para o outro. A conta burra é que o cavalo mais barato, de fato, está na receita turbo, isso é óbvio, a gente não precisa nem discutir, né? Mas a gente vai entrar em uma discussão bem mais rica do que isso aí. Exatamente, né? Exatamente. O custo de HP por investimento aqui é incomparavelmente em relação superior, aqui, né? não tem, mas são projetos diferentes, são mundos diferentes, né? Experiências diferentes, dinâmicas diferentes, né? Vai ser bem interessante esse comparativo. Usáveis. Os dois, ambos são usáveis. A gente tomou esse cuidado, né? Usáveis, Quando eu e o Daniel começamos a sentar para discutir que dimensionamento a gente vai fazer de turbina, sim, a gente falou, não, esse carro não pode ser estúpido, não é um carro de arrancada, ele tem que ser ainda um Sandero RS, tem que ter uma boa dinâmica. E aqui? E aí? E aqui? E aí a primeira ideia é que todo mundo acha, não, ITB é impossível de andar, né? ITB é uma merda na rua, A nossa não sei o quê. referência, a gente estava com a referência errada, né? Ah, a gente sim. montou um com uma admissão Renault Sport, uma borboleta só, que deu um trabalho pra gente. O carro ficou difícil de andar. E aqui a gente achou que seria muito pior e foi totalmente ao contrário. Totalmente ao O contrário. ITB ajudou nessa parte, Exatamente, bastante. exatamente. Vamos começar do começo entendendo a receita do turbo, que é um assunto mais novo, vamos dizer assim, né? Porque o aspirado, embora seja uma receita bem diferente do RS200, é um universo que vocês mesmos que acompanham a gente já tiveram algum contato na época que a gente fez aquele carro com o Ordospec e o Daniel que realizou toda a parte de montagem e preparação, né? Então vamos para cá, turbão, que não dá para ver, porque o escape nesse motor fica do lado de trás, o que ajuda também até na parte de distribuição de peso, né? Toda a parte mais pesada, vamos dizer assim, tirando, lógico, questão de trocador de calor e pressurização, mas dá uma ajudinha, né? E também ajuda um pouco na blitz, né? Não dá para ver nada aqui, né? Não, é só um filtrinho só. Tem só um intake de ar aqui. Passa batido. Cara, e aí? Como é que foi isso, cara? Que turbo que vocês utilizaram? Projeto novo, projeto do zero. A gente... Não existe muitos RS no Brasil, turbos.
Sim, Você, sei lá, pouquíssimos. 5, 6, que a gente sabe assim Sim. de boca a boca e tal. A escolha inicial aqui é sempre pelo objetivo de potência do projeto. O quanto a gente quer de potência no motor para a gente entender que turbina a gente vai Sim. usar. A gente escolheu uma turbina de Subaru STI, uma VF48, uma STI 2021, uma turbina muito nova. A gente conseguiu uma oportunidade, conversei com o meu cliente que na ideia inicial era fazer esse carro aspirado mais forte, que ele já era cliente nosso, já tinha uma preparação de cabeçote. E conversando com ele, conversando com o Del, apresentando o Del para o cliente, mostrando um projeto assim na mesa e falando, cara, os prós e os contras, o quanto vai investir, pelo quanto que vai ganhar. Sim. A gente conseguiu fazer aquela pitadinha no cliente de convencer ele a montar turbo. Sim. E montamos esse projeto, ele é um projeto todo custom, todo feito do zero. Não existe outro RS com essa especificação de componentes externos e internos aqui no Brasil hoje. A gente colocou essa turbina para casar com o que a gente tinha de ideia de potência no motor. A gente deu uma passadinha assim, deu só uma leve, leve. a gente tem esse problema. Essa história aí com vocês tem com esse turbo. problema. A gente deu uma passadinha, né? Passa um Mas pouquinho. o que vale é o sorriso do cliente. Se ele tá feliz, Tá feliz, a gente tá feliz. A questão do turbo é assim, o Del consegue, pela Stott, o mapa todo que eles realizam, controlar até certo ponto a entrega desse torque, né? Mas ainda assim a definição física das especificações do turbo tem coisas que ele dá, comanda e você não consegue dar um nó na Exato. física. Eu né? consigo trabalhar em cima da pressão mínima da mola, só que na pressão mínima ele já está entregando bastante torque, porque o cabeçote Sim. tem bastante fluxo, né? Já era um trabalhado. E é legal, porque como ela acende bem cedo, eu consigo controlar o torque bem cedo, só que bem cedo ele já vem bastante torque. Então deu um pouquinho a mais de potência do que a gente queria, mas não afetou a dinâmica. O carro ainda é muito bom de andar. A gente está falando de quanto de potência aqui? a gente está falando de 285 cavalos de roda com 0,9 de pressão. 0,9 de E pressão. está controlando o torque ali, dá batendo 36 quilos de torque. Isso que é legal, cara. É uma potência elevada para um carro dessa proposta, né? Um carro, uma pegada mais track day, estradeiro e tudo mais. Mas o torque também está ali, está na medida, né? Está na medida. 36 ainda é um torque ok para tração dianteira, né? A experiência que a gente tem aqui você ainda consegue sair de curva legal com 36 quilos. Uma informação muito importante, esse carro ainda tem um controle de tração ativo, ele funciona. O Delilo fez toda essa parte, mas ele funciona ainda, então isso ajuda na guiada do carro. Como é que foi essa integração da Mega aqui? O que é original na parte de gerenciamento? Quem comanda o quê? Cara, assim, carros modernos no geral, sempre que você vai fazer uma preparação mais extrema, no qual você já não consegue depender tanto de remap, já exige que você seja um pouco mais... Caramba, o ultragás foi foda. Carros originais, mais modernos, assim, mais novos, o Sandero aqui já é de uma era moderna da eletrônica, tudo comunica via CAN e tudo mais. Quando você chega numa preparação mais pesada, que é isso aqui, já estamos falando de triplicar quase a potência que ele tinha. A integração eletrônica já é bem mais complexa porque você já não consegue mais depender tanto de remap. Né? Então o que a gente fez? Montou uma Megaskirt MS2 sequencial para controlar bico, bobina e a pressão de turbo. Só. E aí a integração eletrônica, que foi a parte mais chata, é manter a injeção original controlando borboleta, controlando VVT, controle de tração, o ar-condicionado, as ventoinhas. A injeção original controla praticamente tudo, menos bico, bobina e booster. E como que esse original recebe esses dados que são controlados pela Mega? Esse é o segredinho. A gente tem que enganar a injeção para lá achar que está controlando o motor. Então, a gente mexe com a eletrônica um pouco, coloca alguns componentes para a injeção entender que ainda está controlando. Sim. Aí ela não acende nenhuma luzinha no painel, nada. Mas quem está controlando o motor mesmo realmente é a gente. Que legal. Então, esse é um carro que tem tudo ainda. Ele tem cruise control, ele tem um controle de tração, o painel funciona tudo bonitinho, então... Modo esporte lá, tudo funciona ainda. Tudo funciona, a relação de borboleta muda quando você aperta o modo esporte e tudo mais. Só que o torque está um pouquinho mais alto, mas tá tudo aí ainda. Agora vamos entrar na parte mecânica de novo, então. Tá. Turbo entendido, agora como que foi dimensionado esse conjunto? Você comentou que ele já tinha um cabeçote trabalhado, né, pela Stumpf, né, Sim. mas deu para aproveitar aí o que foi realizado, Sim, não sim, precisou sim. mexer de novo no cabeçote. Né? Assim, só dando um pitaco aqui na parte de turbo, né? A parte de todo o kit turbo é todo feito custom, né? Parte de pressurização de 2,5 polegadas, intake de 2,5, downpipe de 3 polegadas e escapamento de 2,5 polegadas também. Tem intercooler frontal, óbvio, né?
Todo o kit que a gente monta na oficina tem que ter intercooler, né? Uma captação de ar aqui frontal para toda essa parte de intake da turbina, ela fica lá atrás, como a gente comentou. Ela já tem o wastegate integrada, né? Ela tem refrigeração de água e óleo, né? Ela não é só óleo. Isso ajuda bastante a deixar a vida útil da turbina. E componentes internos, né? O shot block do carro é o seguinte: esse carro, como ele já era nosso cliente, ele era aspirado antes, né? Ele tinha uma preparação leve de cabeçote aqui da Stumpf, cabeçotes. Ele foi feito um retrabalho de duto da admissão e escape. Esse carro, originalmente, tem os dutos bem pequenos, então ele teve um retrabalho de duto no escape maior para conseguir mexer na relação de admissão e escape. Isso ajudou bastante a gente na acender a turbina, melhorar bastante a turbina. Já deixou o caminho pavimentado para essa preparação. Comando, VVT, mola, prato, trava, é tudo original. Essa parte a gente não modificou, até porque o motor hoje a gente não gira muito, a gente está girando 6.500, 6.600 giros, rotações por minuto, que é a rotação original. A gente não teve necessidade de passar dessa RPM, então a gente não mexeu na parte de valve trem. Né? Falando um pouquinho de injeção ainda, porque é importante esse detalhe, comando original e RPM original, aí a injeção ainda não se atrapalha, não dá erros, né? Se a gente tivesse trocado o comando aqui, aí a gente não conseguiria mais. Que é o que a gente vai entender daqui a pouquinho. Que é o que deu aspirado, exato, né? Exatamente. E aí, essa parte de... Ganhamos um bônus, né? Esse cabeçote veio de brinde pra gente no nosso kit turbo, que a gente já tinha feito anteriormente. A parte de baixo, a parte de baixo do carro, ele está usando componentes forjados. Para ganhar potência? Não, gente, não é para ganhar potência. O componente forjado é para aguentar maior torque e maior potência, né? Você coloca mais energia no motor, você tem que ter componentes que aguentam mais potência. A gente está usando biela forjada da Ancona, pistões Vosner com 8.9 de taxa, né? Nesse conjunto que a gente montou aqui. Toda a parte de fixação do motor, biela, mancal e cabeçote, está tudo com componentes ARP. Prisioneiros, parafusos. A parte de bronzinas desse carro, a gente troca elas, a gente coloca a CL, não usa original. A gente entende que a original ela é legal para motores de baixa e preparações leves. Quando você começa a agredir mais, tem que trocar, tem que colocar uma bronzina mais resistente. Não por falta de lubrificação de óleo, porque o componente mesmo não é feito para aguentar tanta pancadaria assim. Dúvida importante, Daniel, a junta de cabeçote. Todo mundo pergunta, né? A gente usa, né? Não, a parte de vedação, de cilindro, vedação de cabeçote é tudo original. A gente compra um kit de junta original Renault, coloca lá. Para remontagem. Não precisa colocar o ring, não precisa apertar mais. A gente aperta pela recomendação da fabricante, a RP, e é isso. Não tem que ficar inventando a roda, né? Esse conjunto, no final, rendeu quanto, com qual pressão aí? Esse carro deu 0,9 de pressão, né? A gente, claro que o Del consegue até colocar mais, mas tudo depende do equilíbrio do conjunto. A gente deu 285 de roda, 36 kg de torque com 0,9. 0,9 é a pressão máxima, né? Se eu fala 0,9 começa a ter uma pressão inicial e uma pressão final. Não está nem machucando o motor. Assim, turbina então nem se fala. Ela tem mapa para trabalhar para lá de 1,5 kg, então assim, a gente sabe que está tudo ali com uma gordura enorme. A gente monta o conjunto com gordura enorme. Já me perguntaram, mas não dá para montar com pistão embed original? Eu não quero pagar para ver. O do cliente também vai ficar insatisfeito. Então, otimismo no universo da preparação não dá. É melhor não fazer do que fazer pela metade e não ficar legal. Agora, a parte de conjunto de transmissão, que é outro fusível de carro turbo, né? O que tem aqui de diferente? Embreagem, né? A gente teve embreagem para aguentar mais torque, mais potência. A gente teve que colocar uma embreagem com um pouquinho mais de carga, disco de cerâmica. Até dá para ouvir ela quando feita pela Ancona, nosso parceiraço aí. Câmbio, a gente está usando o câmbio original, com relação original ainda. Sim, é curto. curto. Mas, assim, falando da parte de durabilidade do câmbio, com esse torque que a gente usa, e você não sendo um cara meio fora da curva, animalzinho, não vai quebrar. Porque não é um carro para o cara ficar dando largada. A gente não montou um carro de arrancada. A partir do momento que você começa a forçar todo o drivetrain parado, dando arrancadas bruscas, cara, nem o original aguenta. Esse é aquele carro que você acopla a embreagem, não que você larga ela. Exatamente. Todo o conjunto de eixo, pontas de roda, vai tudo estragar. Essa parte está original, semi-eixo está original,
A parte de freios ainda está original, a gente sabe que vai precisar logo menos de um upgrade de freios, porque o carro está com de 150, ele foi para 320 HPs. Então a gente duplicou a potência dele hoje, então a gente tem que trabalhar nessa parte de freio, troca térmica e tudo mais. Desculpa, só tá com a blow-off do Evo, né? Rally Art. Né? Ela recircula para o filtro de ar original, né? Fica bem discreto, não faz tanto barulho. E... Padrão original. A gente tenta sempre pegar essas coisinhas. Vocês percebem que todo projeto que a gente monta, a gente fala, uma turbina de Subaru, original, de um carro de montadora. Sim. Uma válvula original de carro de montadora. Sim. Componente OEM, cara, salvo uma outra exceção, tudo que está nas grandes indústrias, cara, vai na deles que você vai se dar bem. Foi testado, tem durabilidade. Exatamente. Outro detalhe que muita gente esquece, cara, a gente ligou até o respiro de óleo na admissão. Exatamente. Então, assim, não fica com cheiro de óleo dentro do carro, o pessoal tem aquele histórico de turbão das antigas, o cara para no farol, vê aquela fumação. Não, joga para fora, deixa para atmosfera. O motor é bem vedado, ele tem o respiro certinho, cara. É um carro normal, você não percebe algo diferente. Antes da gente entrar para o aspirado, bicos, como é que tá aí de setup? Estamos com injetores de 108 libras, é uma boa pergunta, porque muita gente que monta turbo já sai arrancando linha de combustível, né? E uma coisa que eu falei com o Daniel, cara, vamos ver até onde a linha original atende. E, cara, não fez cócega. Não fez cócega. Tem uma Walbro lá dentro, 450. E os injetores de 108 libras Bosch. O resto, original, linha original, regulador de pressão original. O regulador tá lá atrás, pressão 4 bar fixa. Fixa, né? Fixa. Isso é importante também. Turbo, o correto seria você compensar a pressão do turbo, compensando a pressão da linha junto, para você manter a vazão dos injetores. A gente escolheu bicos de 108, sabendo que não teria essa potência, porque a gente tinha essa limitação de não conseguir subir a pressão da linha, né? Mas assim, vale a pena para manter tudo original. A linhazinha de combustível original, tudo bem testado. A gente chegou aqui a quanto, Del? De injetores? Explicando essa parte de pressão fixa, a gente trabalha com a eficiência do bico até o limite, né? Assim, ele daria para alimentar mais potência, né? Daria. A gente está ainda, acho que não chegou a 80%, está 70% de duty cycle nesses injetores. Daria para pôr um pouco mais até. Saquei. Ou seja, por isso que a gente usou injetores um pouco maiores do que precisaria. Mas ele tem uma resolução muito boa. Você vê que o carro... normal. Antes da gente comparar os gráficos de normalmente os dois carros, vocês vão ver que são dois animais completamente diferentes. Vamos entender esse animalzinho então aqui que vocês montaram, né? Peça linda, aliás, essas Genvey aqui, né? É um monstro completamente diferente, né? Uma outra espécie. É uma outra forma de pensar, né? Para você desenvolver o motor, desenvolver a parte de calibração. É um resultado diferente. Propostas diferentes, né? Sem dúvida. São carros iguais com propostas bem diferentes, né? Bom, vocês devem lembrar que a gente montou um Sandero RS 200 Ordo Spec, isso faz uns 4 ou 5 anos. Bom, talvez nem todos vocês se lembrem, portanto. E uma boa parte daqueles conceitos estão aqui. Só que aqui a gente tem uma evolução, né? Então, algumas coisas que a gente não fez uso, ou por uma limitação, lembra que a gente usou uma taxa de compressão que não foi a ideal, né? Aqui não, aqui já tem um mundo ideal em vários sentidos, incluindo, lógico, na parte de admissão aqui, com essas ITBs, né? Sim. Por onde a gente começa aqui, Daniel? Por onde a gente começa, cara? Cara, motor 2.0, 16 válvulas, 4 borboletas, 4 válvulas por cilindro, todos componentes aprimorados, customs de fora, peças com retrabalho nacional, feito aqui pela Stumpf Cabeçotes, componentes forjados, componentes de inox, componentes de titânio, tem até aqui dentro, então assim... Aspirado mais em qualquer outro tipo de motor, cabeçote, fundamental, né? Cabeçote incluindo comando, né? Então, como que nasceu a escolha do comando, que é, vamos dizer assim, a majestade da receita de um o que toca a sinfonia, né? Ele faz... Esse comando, cara, a gente tem um leque enorme de comandos da Cat Cams, né? Vamos falar primeiro do qual modelo. Esse carro tem um comando que ele é um terceiro da lista de 8 comandos que você pode escolher. Eu não tive a ideia de usar o tudão, até porque esse carro ele não é um race car, ele é um carro de track day que ainda anda na rua. Então, é um carro misto, é um carro que ainda, às vezes, o cliente ainda gosta de dar uma volta na rua, aquela coisa toda.
Aquele Então, clássico ir andando até o track day, né? Sim. E andando até o track day, vai trabalhar, ele até comentou comigo que Agora, vai trabalhar. você tinha comentado, 8.000 RPM aqui o corte, né? Exatamente. Então, assim, é o terceiro de 8. Então, isso também cai observação. Cat Camps trabalha com carro de competição. Então, assim, o terceiro de 8, manso definitivamente não é, cara. Não, pau não é. É muita coisa. É um comando médio, é o terceiro comando hidráulico da série, não é mecânico, não é Mas tocho ele mecânico. não é mais VVT, né, esse aqui? A gente eliminou o VVT desse carro, a gente fez a opção de tirar o controle de VVT, a gente entendeu que pro projeto do motor seria melhor sem. Vamos lá. Porque a própria Cat Camps também falava que esse comando não era ideal usar, né? Eles pediam para desligar na própria carta. Exatamente. O que mais na parte de cabeçote? Qual que é a grande diferença desse aqui? Esse cabeçote, assim, esse cabeçote foi para Stumpf cabeçotes. E aí aqui, ao contrário desse carro, fez um trabalho forte de cabeçote, tanto na parte de dutos, tanto na parte de ângulo de válvulas, tanto na parte de válvulas, valve trem, pratos, para aguentar altos RPMs, com uma carga de mola maior, com pratos de titânio mais leves, área de válvula, válvulas de inox com a mesma área de válvula da original, mas com um material, com material melhor, né, do que a válvula original. Teve todo o retrabalho de duto. Esse coletor de admissão da PUR, ele tem um desenho de janela diferente do RS tradicional que nós temos aqui. Que essa é uma dificuldade para a gente adaptar ITB aqui. Então teve que fazer todo o retrabalho na entrada, na janela da admissão do cabeçote, para deixar ele... Fazer o port match, né? Casar exatamente, a janela. fazer casar bonitinho. Porque esse coletor foi feito para o Clio RS lá fora, né? E o Clio não tem esse mesmo cabeçote que o nosso. É um F4R, mas é outro F4R. Cabeçote, é uma outra linha de cabeçote. Né? Foi feito todo esse trabalho, o carro, claro, o ganho de CFMs aqui no cabeçote foi altíssimo, teve um ganho muito bom com relação ao original. Isso, né, no motor aspirado, isso é o que faz uma das coisas, né, que faz o motor ter um ganho de potência, né? Toda essa orquestra que está entre admissão, cabeçote e coletor de escape, né? A gente trabalha aqui na admissão com o kit da PUR Motorsport, uma coletor de admissão usinado em CNC, com ITBs Genvey de 48 milímetros, filtro ITG, para a gente ter uma proteção contra detritos no ar, né, alguma sujeira maior. Coletor de escapamento, a gente tem um 4-2-1, feito em aço inox, feito pelo nosso parceiro Rogério, do Duas Escapamentos. É um coletor bem longo, só para você ter ideia, ele vai até quase metade do carro ali. A gente foi um coletor calculado, não foi um coletor feito no achismo, né? Então toda essa parte de entrada de ar, o quanto mistura de ar combustível dentro do cabeçote no cilindro do motor até sair pelos gases de escape, isso foi feito um trabalho bem longo. Esse carro ficou até mais tempo do que esse para ficar pronto, até porque o trabalho de cabeçote foi muito demorado, né? Até as peças chegarem de fora, enfim, a maioria das peças aqui não são nacionais. Conjunto rotativo reciprocante, o que a gente tem? A gente tem pistão Vosner também, coincidentemente. Só que é outra taxa agora. A gente tem uma taxa aí de... Não vou falar. Segredo. Fala ou não fala? 12 quanto? 13? Não, fala, pode ser. Não, brincadeira, gente, brincadeiras à parte. A gente tem 12,6 de taxa aqui nesse carro. Não é uma taxa alta, mas eu, já estudando bastante esse motor, não gosta de muita taxa, até porque nosso amigo ali viu que também, a gente viu, né, que não gosta de muito avanço. É um motor esquisito de acertar até. Os dois têm essa mesma característica. Tem uma característica. Francês, né? Umas coisas excentricidades, né? Pistão Vosner com 12,6 de taxa, biela Ancona também. Nesse caso aqui, como a gente tem uma pressão dentro do cilindro menor do que a do turbo, não precisou usar parafuso prisioneiro RP. No cabeçote a gente usa parafuso original. Nos mancais também, parafusos originais. Biela a gente usa parafusos ARP. Até porque girando 8.000... Na mesma situação do turbo, bronzinas de biela ACL, indiscutível. Agora, uma dúvida importante. Lubrificação a 8.000 RPM. Tem algum trabalho aqui que vocês fizeram? Cara, a Renault fez a lição de casa. Fez um bom trabalho. Isso é raro, eu tenho uma invejazinha. A gente que gosta de GM... A gente está estudando, cara, que a gente começa a ver essas coisas, a gente tenta entender o quão bom é esse cara na parte de lubrificação. Mas era uma dúvida, né, que a gente tinha no dinamômetro. Assim, a primeira passada que a gente foi fazer do carro... É olhar o óleo. Meu, a gente gira começou... 7V, gira 7,5 e V.
Até a gente entender, A cara, gente tem pressão log cai. de pressão de combustível e pressão de óleo, Muito bom. mas nem mexe. Pressão de legal. de óleo começa, vai, não, mas nem fica cesilhada, ela vai. Né? Isso é um sinal ótimo, né, de que a pressão Sim. não está tendo cavitação, não está tendo bolha Constante. de ar. Exato, que é um Então- problema típico de motor preparado, aspirado com bomba de óleo original, É, né? a gente- Raramente você tem uma situação A dessas. gente viu que assim, essa parte a gente está super bem. Com o seu RS você já andou em pista várias vezes, mas nem queda de pressão de Sim. óleo, nada, nem fazendo em curva, né? Parada é uma coisa, andando em outra, mas a gente já tem experiência de que nunca deu problema, né? O volante está aliviado, né? Tem um volante Ordones aí, da Ordospec aliviado, o embreagem Sachs, né? E a relação de câmbio original com o blocante também do Ordones. Nord Spec, né? Que legal. Agora, a gente está vendo aqui essa ITB, essa parte do filtro, entrando aqui bem na parte aqui do fechamento do capô, né? Como que foi esse processo de adaptação aqui? O quão complexo que Esse- foi? Porque seria um Essa- radiador aqui praticamente, né? Exatamente. Isso é um kit. Vamos lá, gente. Isso aqui é um kit para carros de corrida, né? É, para um Clio de corrida, né? Um Clio de Que corrida engraçado, específico, né? E aí a gente quer colocar num carro de rua. Então a Com gente filtro tem de que ar. fazer um trabalho muito, muito sério aqui. Vocês podem perceber que o carro não tem fechadura, não é proposital, foi necessário para não pegar no filtro de ar. E a gente acabou colocando travas de capô aqui para você conseguir travar o capô, né? Fizemos dutos de ar, direcionando. Fecharam aqui uma janela, foi um box, né? Fechamos um box aqui para o filtro de ar. A gente adaptou um radiador de água embaixo, porque o radiador original ali vinha praticamente até aqui em cima, não caberia filtro, não caberia nada aqui nessa legal. parte. Você baixa a inocência de gravidade no nariz do carro. É, a parte de arrefecimento a gente fez toda por baixo. É um radiador bem retangular, bem baixo. Tem uma eficiência térmica, muito boa. Fizemos o fechamento igual ao original. Se vocês olharem aqui por baixo, vocês podem ver que tem toda uma parte fechada. Ah, tem um box aqui todo em volta também. Isso Praticamente dividido, né? Daqui para baixo é o radiador, daqui para cima é a uma janela admissão. pra esse ar. cara e outra para esse Então a cara gente aqui. consegue deixar as temperaturas separadas, né? Não contamina o ar do motor com o calor que talvez visse da parte de água. A eficiência do radiador de água e a eficiência de ar melhoraram muito assim. Porque você gera uma pressão na parte frontal do radiador. Pegamos com experiência nesse cara aqui, que originalmente tem esse fechamento original. O carro original é alertado. E aqui, querendo ou não, né? Óbvio que dependendo da temperatura externa, ele consegue direcionar um ar mais frio. né? Legal. Então você não tem aquela contaminação de ar quente, que a gente sabe que contamina ar quente. Você A gente Aqui perde a gente está densidade, falando de eficiência. qual potência? 185 185 de roda. a 185 de roda. 7,200. Uma referência para vocês, 7200. 7,200. Uma referência para vocês, o carro original, a gente tinha passado lá muito tempo atrás, o nosso S200, antes de fazer as modificações, 119, 120 de roda, por isso a gente fala que 150 é um pouco otimista talvez, né, de motor. Então uma diferença bem grande. E uma diferença significativa em relação ao RS200 que eu tinha, que foi 169 de roda contra 185. 185. Então 16 cavalos de roda de diferença, né? A gente tem algumas coisas parecidas no RS200 com relação a esse cara, mas outras bem diferentes, né? Sim. Admissão, diferenças de comprimento de coletor, Sim, o comando. o comando de Tem válvula. bastante coisinha, né? Ô Delilo, aqui para você, em sentido de fazer a ECU entender que é 8.000 RPM, aqui já fica um pouco mais complicado, né? Como Bem é mais que é complicado. esse casamento com a eletrônica do carro num projeto mais radical? E é engraçado a gente pensar, falar, como assim mais radical, né, cara? Que a Aquele gente é mais tem- forte. a gente tem, putz, uma diferença de 100 cavalos de roda, praticamente, sei lá, eu nem fiz essa conta, na verdade. Deu 100 cavalos de diferença, né? Que aqui deu 185 e lá deu 285. 100 cavalos 100 de cavalos roda. de roda, Aqui é cavalos de Ah, diferença. como assim? Isso aqui é muito mais agressivo em termos de informações e dados para processar e como essas pontes se conectam aqui é bem mais complicado, né? Bem mais, cara. Na verdade, assim, os dois carros têm a mesma eletrônica originalmente, os dois são RS, os dois são, né, praticamente iguais de elétrica, mas como essa preparação é muito mais agressiva pensando em rotação, eu tive que fazer uma abordagem completamente diferente na eletrônica.
Então ali a gente manteve a injeção original controlando tudo, até para ele manter o ar-condicionado, borboleta eletrônica, controle de tração, cruise control. Aqui, pelo fato da gente estar girando 8.000, a injeção eletrônica original, né, eu posso até estar enganado hoje, mas antigamente ninguém conseguia passar esses carros de 7.000 RPM. Ela entrava em proteção, acendia tudo, fechava a borboleta, acabou. Então, assim, a gente teve que fazer uma abordagem já esquecendo a injeção original. Então, assim, nem procurei enganar os sensores. Estou controlando tudo aqui. Bico, as bobinas, o VVT já estava desligado, né? E pelo fato de ser um carro com ITB, agora ele é mecânico, né? Ah, sim, o acionamento, a abertura das janelas de admissão é a cabo. Exatamente. É a cabo, né? Então, assim, boa parte da eletrônica original, ela está aqui dormente, né? Mas o painel do carro ainda funciona. Então, assim, a maior dificuldade não foi nem assim, o acerto de ITB, a gente já está acostumado a fazer, é muito mais complexo de fazer do que o turbo, mas a parte chata foi manter o painel funcionando. Então, assim, aqui tem uma Mega Skirt MS2, igual aquela, sequencial, igual aquela, certinho. Só que eu tive que pegar uma saída CAN da MS2 com as informações que eu preciso mandar para o painel. Então, eu tive que fazer uma conversão. Né? Não fizemos isso sozinho, tivemos ajuda aí de outros caras que já mexeram com RS também. O pessoal já mapeou, a gente foi se ajudando e tal, e aí conseguimos fazer funcionar o painel também. Vamos entender essa diferença de curva de torque e potência, pelo menos uma pincelada, né? Porque depois a gente ainda vai ter outros vídeos onde, especialmente o último, esse que, lembrando, é um especial de 3 partes, onde a gente vai até voltar para essa diferença de curvas, mas acho que é legal, né? Para a gente pelo menos entender agora como esses animais aqui são completamente diferentes só olhando as curvas, né? Sim. Então as curvas aqui, Juliana. Cacete. Diferente. Se não fosse as cores ajudando aqui, eu ia pensar que é torque de um e potência de outro, porque... São duas passadas, né? Sei lá, uma coisa do tipo. Dois carros diferentes. Dois carros diferentes. A primeira coisa que a gente vê é o range de rotação, né? Sim. Aqui o turbo a gente está parando mais ou menos a 6,5. Né? E aqui no aspirado a gente vai até 8.000, né? Então a gente tem 1.500 RPM a mais aqui. Sim. De power band. E fora o torque, né? Fora o torque. São motores específicos, né? Incomparáveis, Nossa, né? tem um pão de açúcar de diferença de torque aqui, né? Bastante. O torque do nosso aspirado com o ITB, o máximo é qual rotação? Então, é que o legal desse cara é que ele tem um certo torque plano, a partir de 4, né? De 4,5, ele faz uma mesinha e vem 20 quilos, né? Até o corte ele não dá derrubada, né? E vem ganhando potência, né? 20 ele de vem roda. com 20 quilos de roda. 24 aí bem de próximo motor. do original, né? O original é de 21, né? É, 21. Tá ali, né? É. O torque é praticamente o mesmo, só que a gente mantém o torque em giros mais altos, né? É o que dá essa potência maior, né? Que legal. E aqui, não, a gente tem uma diferença enorme, né? Questão de diferença de e tem um detalhe, né? O torque poderia até vir antes, mas aí tem uma questão de entrega, né? De proporção, vamos dizer assim, de entrega para o conjunto, né? E aqui tem outro detalhe interessante, né? Falando da relação de câmbio deles, né? Eu estou passando o turbo em 5ª marcha. De 4ª marcha, a turbina não dá tempo de encher. Entendi. Tão curto. Já vai no A corte. passada é muito rápida. É muito rápida, não dá tempo. É bem curta. Ou seja, e tem outro detalhe aqui, né? Aqui a gente está falando que o torque vem a mais ou menos 3,5, mas ela vem antes, não dá tempo de encher no rolo. Entendi. Na Falta rua, carga. Falta carga. Na rua você vai sentir isso aqui, esse torque vindo antes. Caramba, então é bom. É um turbo de uma era que não era do downsizing, mas na prática ficou quase isso, né? Acabou ficando muito, muito parecido, mas é lógico que a gente exagerou um pouquinho, né, Daniel? Deu um pouquinho mais de torque. Mas na Chevy aconteceu o quê? É a mesma coisa. Quanto de roda aqui, torque? Torque deu 30, essa passagem deu 37, mas normalmente 36, 36, 37, né? E 290 de roda, mais ou menos. Praticamente o dobro, né, o torque em relação ao aspirado. Cara, é avassalador, né? E é legal que pelo menos o câmbio aguenta, né? Aguenta. E é uma entrega aí também que eu acho que... Parte física tá boa. Lembrando que dois mundos diferentes, é um carro muito legal. Em track day, em autódromo, esse carro na estrada deve ser um carro muito legal também. Sim. O track day deve ser legal, mas eu acho que uma pimentada a mais. Sim. Usável ainda, mas ainda acho que passa um pouco do ponto. Esse aqui eu acho que é mais... eu acho que isso a gente vai entender até na hora que eu dirigir, depois que a gente começar a trocar essas figurinhas, que vai ser o terceiro vídeo, mas é bem isso aí mesmo, né? São mundos diferentes, mas aqui, por uma coincidência feliz, foram... com meio que o mesmo objetivo, preservar o conjunto do RS, né? Então, como a gente falou no começo, não é um turbão tudo que dá, no sentido de como que esse torque vai ser entregue, né? Então, isso que é muito legal.
Cara, é uma diferença muito, mas muito grande, né? Caramba, 286, é isso? Nessa aqui, 286. 286 de roda. Como é que isso vai funcionar na prática, que a gente vai entender no próximo vídeo. Estrada dos Romeiros com cada um desses carros aí. E aí, topa esse sacrifício de ser meu carona no próximo vídeo?